Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like e se inscrever no canal. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. Qual a informação do Nino que você tem em relação ao que você estava falando lá no Bola Rolando, por favor? Agradecemos a audiência. A questão do Nino é que o Palmeiras não deve conseguir esse reforço agora para o começo do ano. O Palmeiras deve esperar o meio da temporada, aí abre a janela maior para a Europa e o Palmeiras traria esse atleta para compor o sistema defensivo. E você deu a informação também no Fala Veloso em relação ao Nino e também sabe daquilo que aconteceu, Veloso? O time dele, o Zenit, quer uma compensação para liberar o Nino nesse momento, né? Porque eles estão em segundo lugar no Campeonato Russo, um ponto atrás do Krasnodar, e o Nino é peça importante. Então, o Zenit, para liberar o Nino agora, quer mais 5 milhões de euros, além dos 10 que o Palmeiras já ofereceu. Deu um burburinho o negócio do Nino ontem, então vamos esclarecer qual que é a situação hoje do Nino. Fui atrás de informação e quero passar tudo certinho aqui para vocês, o que está acontecendo com esse jogador, que seria uma boa contratação, ótima contratação, esse jogador que está no Zenit hoje, e o Zenit está fazendo jogo duro, hein? Não quer liberar. Jogador importante, titular, o Zenit brigando pelo título russo, né? Está um ponto atrás do Krasnodar, 40 pontos tem o Krasnodar, 39 tem o Zenit, faltam 12 rodadas para terminar o Campeonato Russo, né? E o Zenit está na briga, está no páreo ali, um pontinho só, e o Nino é jogador importante, mas seria importante para o Palmeiras também, por isso a investida nesse bom jogador, passagem pelo Fluminense, né? Marcante, campeão lá no Fluminense, e finalmente a gente viu um perfil diferente do Palmeiras nas contratações, né? Jogadores experientes, 28 anos tem o Nino hoje, vai fazer 29, acho que o mês que vem. Campeão e chega, né, com uma condição diferente do que a gente viu na temporada passada, as contratações que chegaram. Meu Deus, né? Mas agora a coisa melhorou. Já chegou Arias, já chegou Marlon Freitas. Agora o nome, a bola da vez aí é o Nino, que seria uma ótima contratação. Então vamos lá. O que está pegando? O Nino foi contratado pelo Zenit por 5 milhões de euros, tá? E o Palmeiras fez uma proposta de 10 milhões de euros, que tá ok para o Zenit. A proposta tá ok para o Zenit. Só que o Palmeiras quer esse jogador agora, para começar a jogar nesse momento, para se apresentar, integrar o elenco, se adaptar, se conhecer os companheiros e estar à disposição do Abel. E a janela fecha daqui 2 semanas, né? Começo de março agora. Fechou a janela, baixou a porta do mercado, quem comprou, comprou, quem não comprou, quem chegou, chegou, quem não chegou, só depois da Copa do Mundo. Então esse é o problema e o Palmeiras gostaria muito de contar com o jogador nesse momento. Como o Zenit também, qual que é a solução? Qual que é a solução? A mesma de sempre, dinheiro, sempre é isso. Sempre essa é a solução para todos os problemas, né? Então é o seguinte, o Zenit nesse momento está pedindo um bônus, aí uma multa, né? Como queiram, de mais, além dos 10 milhões, mais 5 milhões de euros para liberar o Nino nesse momento. Porque realmente não interessa para o Zenit liberar um jogador que é titular e o time aí brigando para ser campeão. E aí que o negócio deu uma enroscada. A informação que eu tenho é que o Palmeiras chegou a oferecer mais 2 milhões e meio, ou seja, um montante de 12 milhões e meio para a contratação do Nino. E aí o negócio está parado por aí. Agora, eu acho que a gente precisa, vamos avaliar um pouco esse momento aí. O Nino chegaria agora ou o Campeonato Russo termina dia 17 de maio. 17 de maio, hoje 17 de fevereiro, daqui a 3 meses, 90 dias. Falta para terminar o contrato não, né? Esse período que o Zenit gostaria e quer contar com o Nino lá. Então, nesse período, e claro que depois tem que abrir a janela de novo, o Palmeiras, o Paulistão não dá, né? Não dá para escrever mais o Nino. Mesmo que ele viesse aí semana que vem ou na outra, já não daria mais para contar com o Nino para o Paulistão. O Paulistão já está acabando. Estamos aí nas quartas de final nesse final de semana, no outro semifinal e final. Pronto, acabou. Então não dá para contar com o Nino para o Paulistão. Aí eu fui ver, datas da Copa do Brasil. O Nino perderia chegando, depois da Copa do Mundo, na janela de transferência do meio do ano, ele perderia a 5ª fase da Copa do Brasil. Aí em seguida vem as 8avas de final. O Palmeiras passando então pela 5ª fase, que é a primeira que o Palmeiras disputa, o Palmeiras já entraria nas 8avas de final, e aí, se o Nino chegar na janela do meio do ano, já pode jogar, que vai ser
só em agosto. Só em agosto. Então o Nino estaria livre, liberado para jogar. E a Libertadores? A Libertadores é o seguinte, como o Paulistão já foi, o brasileiro está rolando, mas aí tem muitas rodadas até o fim do ano, né? A Libertadores ele perderia a fase de grupos. Fase de grupos. Entraria também na fase decisiva, que é em junho, as oitavas de final. Então poderia contar com esse jogador. Então é o seguinte, o resumo do negócio. Poderia contar com o jogador a partir das oitavas de final da Copa do Brasil e das oitavas de final da Libertadores. Eu acho que é ok. Eu acho que isso não precisa ser um empecilho. Se realmente o Zenit bater o pé que quer que o jogador fique, o Palmeiras não chegar nos valores, você fecha negócio agora, contrata o jogador, assina, deixa tudo pronto, e aí o jogador vem no meio do ano, depois que terminar o Campeonato Russo, aí vem para cá, depois do maio, né? Termina em maio, vem final de maio, dá uma descansada ali em junho, porque tem Copa do Mundo. Aí se apresenta quando o time voltar, treina e pronto. Tá tudo certo, tudo regularizado, regulamentado e tá com o jogador liberado para jogar. Eu só acho que não pode ser um empecilho essa história de poder contar só com o jogador, porque o Paulistão já foi, onde a fase da temporada vai se afunilar, fase decisiva, que é da Libertadores, da Copa do Brasil, do Brasileirão, vai poder contar com o jogador. Então eu acho que isso não precisa ser um empecilho para a contratação do Nino, que é um muito bom jogador, hein? 28 anos para 29, vai chegar e ajudar muito o Palmeiras. O outro nome, que saiu aí o burburinho, já saiu, o Palmeiras inclusive esteve muito próximo de trazer o Danilo, lá do Botafogo, aquele período que estava sem receber direito de imagem, fundo de garantia, o Palmeiras estava muito próximo de trazer de volta. E aí não aconteceu. Mas agora, o Botafogo foi desclassificado lá do Campeonato Carioca, e a gente sabe que não vive bons momentos financeiros lá o Botafogo, está com dificuldade mesmo financeira. E o Danilo está muito interessado em voltar para o Palmeiras. E sem dúvida nenhuma, para mim, essa contratação do Danilo seria mais importante até do que trazer o Nino nesse momento, ou mesmo no meio do ano. Se fosse para escolher uma das duas, qual que você prefere? Vou trazer um só, Danilo. Danilo, por quê? Porque acrescenta muito. Aliás, é artilheiro do brasileiro, né? Um dos artilheiros do Brasileirão. Danilo joga muito, vai fazer com que o Andréas possa ser aproveitado mais à frente, vai jogar do lado do Marlon Freitas, sem dúvida um jogador que vai acrescentar muito se o Palmeiras conseguir essa contratação. O Palmeiras realmente, graças a Deus, a gente está vendo que mudou o perfil, jogadores consagrados, campeões que estão chegando para essa janela, e muito importante, jogadores de peso, que chegam para jogar. Chega para jogar, não vai chegar para se adaptar, aposta, para ver se vende depois, não. Jogador que vem para ser campeão, era disso que o Palmeiras precisava pensar e trazer esses jogadores. E realmente ainda está pouco, hein? Com a saída do Bruno Rodrigues aí, saíram 6 jogadores e até agora só chegaram Marlon Freitas e o Arias. Então tem espaço para trazer mais jogador, tem espaço no elenco, o elenco precisa de mais opções para o Abel, para que essa temporada que vai ser dura, longa, o Palmeiras possa ter um elenco à altura. Então são nomes importantes e o Danilo, o Palmeiras tem que insistir. O Danilo tem o desejo sim de voltar para o Palmeiras, isso é muito importante hoje em dia, né? O atleta querer sair e o Palmeiras precisa fazer um esforço até maior para trazer o Danilo. E esse sim a gente já conhece, né? Esse é cria da academia, só dá a camisa e sabe que ele vai jogar e vai fazê-lo muito bem, vai representar, né? Esse aí a gente sabe todo o histórico dele dentro do Palmeiras, tá bom? Então, surgindo outras novidades, a gente vai estar por aqui para passar tudo para vocês. Por hoje é isso, essas atualizações que eu precisava fazer do mercado, agora você já está sabendo tudo que está acontecendo nesse momento, qualquer nova informação, eu estou aqui para passar tudo para vocês, combinado? É verdade que o Palmeiras vai tentar Luiz Henrique por 40 milhões de euros ou 35 milhões de euros no meio do ano, Anderson Carvalho não tem essa informação. Ontem até mandei mensagem para o empresário dele, o Júnior Mendonça. Deixa eu mandar mensagem mais uma vez hoje. Não me respondeu ontem, tá? Para entender o futuro do Luiz Henrique, porque ele já foi especulado como possível reforço do Flamengo e agora estão falando de Palmeiras. O que o Palmeiras está atrás é da contratação de um zagueiro. O Nino é o grande alvo. A tendência é que o Nino chegue na metade do ano, tá? O Anderson Carvalho, o Palmeiras vai tentar Casemiro ou Fabinho no meio do ano. Bora lá explicar sobre essa situação. Além do zagueiro, e o Nino é prioridade,
também há a intenção de contratar um volante, um primeiro volante, aquele cara que faz a proteção à defesa. O Casemiro seria o nome dos sonhos, mas o Casemiro não voltará ao Brasil no meio do ano e não jogará no Palmeiras. Quando decidir voltar ao Brasil, a tendência é que o Casemiro dê preferência ao São Paulo. Hoje o Casemiro tem uma proposta muito forte do LA Galaxy, dos Estados Unidos, mas ele não fechou com o LA Galaxy porque ainda espera por propostas da Europa, tá? Sobre o Fabinho fica livre, assim como o Casemiro na metade do ano, mas o Fabinho quer entender o que vai aparecer para ele antes de cogitar voltar ao Brasil. O Fabinho, ao contrário do Casemiro, não descartou não descartou voltar ao Brasil, mas a prioridade dele nesse momento não é dessa maneira, tá bom? Apesar da temporada de 2025 sem nenhum título, o ano se tornou histórico do ponto de vista financeiro. É que os últimos números apresentados pelo Verdão apontam que o Palmeiras teve 500 milhões de reais de receita a mais do que seu recorde de faturamento numa única temporada. Bora aos números. Em 2024, o Palmeiras havia fechado com uma receita de 1.274 milhões de reais. Era, até então, o ano de maior faturamento do Palmeiras. Veio 2025 e o Palmeiras arrecadou 1.700 milhões de reais. E imagina se o Palmeiras tivesse vencido, por exemplo, o Campeonato Brasileiro e a Libertadores da América. Cifras se aproximariam dos 2 bilhões de reais. Importante registrar que essa receita recorde do Verdão numa temporada sem títulos tem muito a ver com a capacidade de arrecadação com venda de atletas. O Verdão faturou em 2025 cerca de 600 milhões de reais com transferências de jogadores, vários dos atletas formados na base, entre eles Estevão. Quero destacar também a escadinha de crescimento do Palmeiras em relação às suas receitas. Em 2022, pouco tempo atrás, o Palmeiras havia arrecadado 856 milhões de reais, 908 milhões em 2023, 1.274 milhões em 2024 e 1.700 milhões de reais em 2025. Em relação ao superávit, o número ainda não é final, mas existe uma expectativa de um lucro entre despesas e receitas de algo na casa dos 280 milhões de reais. O que dá para dizer é que o Palmeiras segue sendo muito bem administrado financeiramente. Esportivamente falando, dá para discutir. Fala palestrino, encerrando aqui mais um vídeo. Muito obrigado pela companhia e espero que a notícia tenha sido relevante para todos vocês. Já deixa o like para dar aquela força pro canal e eu agradeço a todos por essa força aí, tá bom? Para quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like, quem puder compartilha o vídeo com os amigos, isso me ajuda demais o canal. Deixe sua opinião em relação a tudo que foi passado aí no vídeo, no espaço do canal. A gente sempre tá olhando todos os comentários, então fique à vontade, esse canal aqui é de vocês, tá bom? Muito obrigado mais uma vez, tamo junto, palestra, fui!